Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender mais um dos produtos notáveis, onde nesse caso ele trata do cubo da diferença de dois termos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos dois termos, os quais estão envolvidos em uma subtração e além disso, esses dois termos estão envolvidos também entre parênteses, cujo parênteses possui um expoente igual a 3, tá? Então, quando a gente fala em cubo de algum valor, quer dizer que esse valor ele aparecerá 3 vezes, todos em forma de multiplicação. E é isso, pessoal, na verdade, que nós estamos tentando aqui te mostrar, tá? Que o desenvolvimento do cubo dessa diferença de dois termos, ela sempre resultará nesta fórmula. E de repente, acredito eu, essa fórmula ela te ajudará bastante, principalmente a questão do tempo quando você resolve uma questão. Até porque, repare aqui comigo, se eu utilizar aqui esse exemplo, eu tenho x menos 3 elevado ao cubo, tranquilo. Já que ele está elevado ao cubo, é como se eu pegasse essa base, que é igual a x menos 3, nós a repetíssemos 3 vezes e em seguida a gente deveria resolver a multiplicação entre esses três elementos. Só que a multiplicação entre binômios é um desenvolvimento muito trabalhoso e também, de certa forma, bem extenso, tá? Já que eu sempre vou multiplicar a diferença de dois termos quaisquer, tá bom? Fica muito mais fácil ao utilizarmos essa fórmula. Vamos ela aqui então? Reparem. Eu tenho aqui o primeiro termo que a gente chama de A e nós temos um segundo termo que a gente vai chamá-lo de B aqui nessa questão, tá bom? E nós temos o seguinte, o primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo. Então, esta formulazinha, ela facilita bastante e, na verdade, ela é resultante de todo esse desenvolvimento multiplicativo, para que você justamente não perca mais tempo fazendo toda essa distribuição, tá legal? Então, olha só, como é que de repente, então, a gente consegue analisar essa fórmula, onde esta formulazinha, esta expressão algébrica, na verdade, ela é o desenvolvimento do cubo da diferença de dois termos quaisquer, tá legal? Outra coisa importante a reparar é o seguinte, quando você estuda o cubo da soma de dois termos, que é um assunto que está também nas nossas videoaulas, você pode acompanhar, tá? Todos os elementos estão com sinais positivos, mas quando você tem o cubo da diferença, repare que esses sinais eles irão ficar alternados. Como assim? Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, cada elemento vai trocando de sinal, sempre começando pelo sinal de positivo, que sempre será o sinal do primeiro valor do desenvolvimento. Perfeito? Vejamos aqui então, pessoal, um exemplo, tá? Onde nós temos que desenvolver o x menos 3 elevado ao cubo. Eu até poderia fazer, como te mostrei agora há pouco, eu até poderia fazer esse desenvolvimento multiplicativo, mas é muito trabalho à toa. Vamos utilizar aqui a fórmula então. Vamos chamar aqui então, de acordo com as posições, né? Então nós temos que o x é equivalente ao termo A e o 3 é equivalente ao termo B. Até porque o x é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo. Então, de acordo com a fórmula, nós temos o primeiro termo elevado ao cubo, faço a comparação aqui, tá? Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao cubo. Aí tu pensa assim, professor, é muito complicado de decorar essa fórmula, né? Decorar realmente é complicado, eu acho, mas se você praticar com outros dois elementos, você vai ver que daqui a pouco essa fórmula vai estar na tua cabeça. E aí você vai conseguir desenvolver todos os cubos da diferença de dois termos de forma já bem prática e bem rápida, legal? Mas voltando aqui à nossa expressão, reparem. Depois que a gente fez a distribuição e a comparação de cada um desses termos, nós temos que resolver as operações que aqui aparecem. Mas reparem que nós temos aqui uma expressão algébrica, pois nessa expressão nos aparecem letras.
Além disso, nessa expressão algébrica nos aparecem também elementos envolvidos em potenciação. Sendo assim, a gente vai começar resolvendo essas potenciações primeiramente. Então, reparem que eu só vou resolver as potenciações. Eu ainda não vou resolver nenhuma operação matemática, as quais envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Logo, então, o que não fizer parte dessas potenciações, eu só vou repetir. Então, aqui nós temos também, ó, x ao cubo. Se eu tenho uma letra elevada ao expoente qualquer, é só você repetir a letra e o expoente. Logo, então, o desenvolvimento de x ao cubo é o próprio x ao cubo. Menos 3x ao quadrado vezes 3, só vou repetir esse elemento, tá? Mais 3 vezes x vezes 3 ao quadrado. E aí sim, olha lá, 3 ao quadrado equivale a 9. Até porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá bom? Assim como nós temos menos 3 ao cubo, e 3 ao cubo equivale a 27. Até porque, não se esqueçam, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, cuja multiplicação desses valores nos dá como resultado igual a 27. Beleza. Então, a primeira parte em relação a essa expressão algébrica já foi feita, que foi eliminar os expoentes nas potências, né? Resolvendo todas elas. Agora, nós temos que resolver aqui duas multiplicações que ainda restam. Até porque, pessoal, não se esqueçam que quando nós temos na nossa expressão, seja algébrica ou seja numérica, tá? Quando nós temos apenas operações matemáticas, quem manda, ou seja, quem a gente deve resolver primeiramente, é a divisão ou a multiplicação. Como aqui não aparece divisão, somente multiplicação, comecemos por ela então. Reparem, x ao cubo se repete, menos porque aqui é menos, e aí vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 9, e o x ao quadrado se repete, onde então esse desenvolvimento foi igual a 9x elevado ao quadrado. Além disso, nós temos 3 vezes 9, que é igual a 27. Como aqui a parte literal é x, ficará então 27x. E finalmente, como esse 27 aqui está sozinho, eu só vou repeti-lo em nossa expressão final. E aí é importante que você analise o seguinte: depois que nós resolvemos essas multiplicações, repare que só nos restam adições e subtrações. Mas eu só posso resolver adição e ou subtração quando na nossa expressão houver pelo menos dois elementos com termos semelhantes. E aí tu me perguntas, o que é termo semelhante? Bem, dois elementos serão ditos com termos semelhantes quando a sua parte literal for igual para os dois, o que não acontece aqui. Até porque, veja bem que nós temos em todos eles, aliás, nos três primeiros, eu tenho x, só que cada x possui um expoente diferente. Devido a esse fato, então, de cada um ter o expoente diferente, automaticamente nós também temos partes literais diferentes. Sendo assim, como nós não temos termos, nenhum dos termos, aliás, né? Eles possuem parte literal igual 2 em 2, pelo menos, então a nossa expressão algébrica ela não pode ser reduzida. Sendo assim, então, finalizou o nosso desenvolvimento de x menos 3 elevado ao cubo. Outra coisa importante a reparar aqui é o seguinte, olha só. Desse expoente 3, eu vou pegar esse valor numérico e somar a ele uma unidade. Sendo assim, 3 mais 1 é igual a 4. O que vai me dizer esse 4? Esse 4, que é o resultado da soma do expoente inicial com uma unidade, ele sempre me dará a quantidade de termos na expressão final, no desenvolvimento final. E realmente é o que nós temos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 termos, o que bate então com essa dica. É uma outra forma até, pessoal, de repente você verificar se esse desenvolvimento foi feito de forma correta ou não. Legal? Nessa aula, então, nós trabalhamos aqui a ideia de mais um dos produtos notáveis, onde esse agora trata do cubo da diferença de dois termos, onde eu te mostrei a fórmula que a gente vai utilizar para desenvolver esse cubo da diferença de dois termos
e também te mostrei um exemplo de como que a gente faz e desenvolve esse produto notável, legal? Ok? Então, pessoal, sendo assim, muito obrigado e tchau.